Olá, eu sou João Oliveira. Olá, eu sou Vanessa Oliveira. E este é o Inspirecast, o podcast criado para informar e inspirar os empreendedores nos Estados Unidos. E hoje a gente está aqui com o Fábio Ruiz, que é empresário, advogado, mentor e escritor do best-seller A Arte de Decidir. Que honra! Muito obrigada, Obrigado, prazer Fábio. meu de participar com vocês aqui, João, Vanessa. Estamos aqui para colaborar aí com os empreendedores. Obrigado mais uma vez. A gente estava conversando ali, é uma honra ter você aqui com a gente. Logo nesse início, né, de podcast, assim, a gente já ter tanta gente legal, tanta gente boa, tanto empreendedor fera. E eu fico muito feliz pela sua presença. E eu gostaria que você se apresentasse para os nossos seguidores do Inspirecast. Bom, primeiro vocês estão de parabéns, porque eu tive a oportunidade de participar de alguns podcasts, lá em São Paulo especificamente, aqui nos Estados Unidos, e nunca tinha visto um formato tão legal desse aqui. Esse espaço maravilhoso, realmente um cenário muito legal. E a ideia, né, do público aqui, junto com a gente, espero que eles explorem o dia. Mas para quem não me conhece ainda, né, João, eu sou o Fábio Ruiz, hoje sou palestrante, fui empresário alguns anos atrás e tive uma companhia ao lado da minha esposa que está sentada aqui nos assistindo também. E estávamos na área de serviços financeiros, criei uma companhia do nada, como digo, com um sapato furado, uma meia furada. E conseguimos, a companhia foi considerada 2 vezes a companhia que mais cresceu no país pela Exame. Tivemos reconhecimento internacional em 3 continentes pelo Financial Times, através do Merger Market. E foram realmente anos muito legais, né? Mais de 90 prêmios em performance, em qualidade, em atendimento. Que legal. Acho que foi uma história muito rica. Que bacana. E de onde eu tive realmente a oportunidade de tirar realmente valiosas experiências, das quais tenho compartilhado com a maioria das pessoas que tem nos assistido, né? Legal. Vai ter bastante coisa aqui para inspirar hoje. Vambora, é isso aí. Que legal. E como o intuito do podcast é exatamente inspirar os empreendedores, conta pra gente ali um pouquinho do início. Como foi que você começou a empreender? Quantos anos você tinha? Você começou assim, foi vendo no que dava? Você já sempre sonhou em ser empreendedor? Como é que começou essa história? Não, na verdade, claro, eu sempre tive um sonho de poder construir algo de valor, né? Diferentemente de muitas pessoas que começam a carreira sonhando com benefícios materiais, uma série de coisas. Tanto eu quanto a Maricela, a gente sempre teve um ideal. Legal. De poder construir uma empresa que fosse forte o suficiente para poder abraçar o maior número de pessoas. Eu acho que defendemos esse propósito durante muitos anos, cultivamos esse propósito no nosso coração. Eu acho que Deus nos premiou com isso. Tivemos 4.000 funcionários. Uau. Trabalhando diretamente conosco, fora fornecedores, né? Eu acho que isso que é o grande valor da vida. Então, quando começamos lá, montamos a nossa empresa com mais ou menos, acho que uns 23 anos. Eu, 24, a Maricela ainda um pouquinho mais nova do que eu. E assim foi. Éramos advogados. Eu sou advogado por formação. E começamos com um pequeno escritório de advocacia. E aí esse escritório de advocacia se tornou uma empresa de serviços financeiros. E o escritório de advocacia passou a ser praticamente uma unidade que prestava serviço para a nossa própria companhia. Né? Apesar de ser um escritório também muito grande, eram quase 450 funcionários envolvidos nessa operação jurídica. Mas o forte mesmo eram as operações de contact center, basicamente, né? Então foi bem legal. Eu passei 17 anos nessa empresa. E tive a oportunidade de vender a minha companhia, de me aposentar com 39 anos de idade. Tem muitos amigos meus falando, não fala que você se aposentou, que é mentira. Mas não é mentira, não. Eu parei com 39. A Maricela estava com 37 anos. E acho que foi apesar de foi jovens... Há 4 anos atrás, então? Não, foram... acho que foi o ano passado, né? Não foi há 4 anos, o ano passado. Então, né? Porque vocês estão... Né? Eu tenho 40 agora, então... Muito e bom. aí, dentro dessa trajetória toda, né, acho que o grande desafio foi trabalharmos juntos, né? Eu acho que esse é um desafio que foi para poucos. Conheço, acho que 2 casais que tiveram uma história semelhante à nossa.
Foram quantos anos isso? Foram Quanto 17. Tempo? 15 anos, basicamente, né? A Maricela saiu um pouquinho antes de mim. Gente, desculpa interromper, mas a gente tem que fazer um podcast de casais, né? Porque a gente trabalha juntos há 18 anos e seria muito legal a gente passar essa experiência também pro pessoal, né, que segue a gente. Como empreender em casais, que muita gente separa ou destrói a empresa. João, e não foi fácil. E ainda nós somos pessoas completamente diferentes. Né? A Maricela sempre foi a CFO da companhia e eu sempre muito mais focado na parte operacional da coisa. Né? Então, é mais ou menos assim, operações e finanças nunca andam de mãos dadas. Né? Sempre há muita divergência, porque enquanto um está preocupado com todo o plano de organização financeira, de resultados, a operação quer produzir, né? É verdade. Então houve sempre muita divergência. E ao longo desses 15 anos que nós passamos juntos na companhia, com certeza a relação sofre muito. Né? Mas eu acho que o mais importante, quando todo mundo pergunta, pô, Fábio, como é que vocês subsistiram a isso tudo? Porque nunca, em momento algum, faltaram duas coisas: amor e respeito. Isso sempre foi muito latente na gente, apesar de toda a divergência, apesar das discussões que sempre machucaram, maltrataram, mas a gente nunca abandonou esses dois princípios básicos de uma relação. Legal. E aí, a partir do momento em que a companhia foi crescendo, nós fomos buscando alternativas mais profissionalizadas para poder acabar com as divergências, né? E aí, quando a companhia está maior, aí a coisa flui diferente, porque aí você já tem conselho instaurado, você já tem toda uma organização melhor para se tomar decisões, a tal da governança, né? Não vou muito usar termos técnicos aqui, porque eu acho que para o empreendedor comum o que interessa é a base, é o conceito. Mas é aquilo que todo mundo chama de governança. Então, quando você implanta um modelo de governança na companhia, aí a decisão sai das suas mãos. Né? Então, não é mais o que eu acho ou o que ela acha. Não tem mais par ou ímpar. E aí, a coisa, quando tem gente de fora te auxiliando na tomada de decisão e dizendo, eu acho que é por aqui, não por ali, acho que aí a coisa fica mais fluida. Mas foi um grande desafio. Para chegar nesse ponto, porque eu acho que esse é um grande ponto de todo empreendedor que começa pequeno e tudo, e muitas vezes sonha em chegar a uma empresa desse porte, né? 4.000 funcionários, sair de uma microempresa para uma grande empresa, para uma empresa de médio porte, uma grande empresa. Qual é o ponto-chave, assim? Como que você se preparou para isso? Você fazia cursos, livros, você estudou? Qual é o ponto-chave para você sair? Porque muita gente, muito empreendedor, passa a vida inteira empreendendo numa empresa pequena. Às vezes cresce o faturamento, mas ele não consegue dar aquele salto para realmente crescer o tamanho da empresa, não só o faturamento. Eu acho que teve uma mudança de chave muito importante, Vanessa. Um dia nós estávamos justamente para cruzar essa ponte. Né? Nós éramos advogados por formação. Então, quer dizer, nós éramos advogados, né? Que normalmente são burocratas. Certo? Os advogados existem para atrapalhar, não para ajudar. Né? Então, quando um advogado entra num processo de negociação, a coisa vai travar. Hoje mudou muito a mentalidade. Né? Existem os advogados mais modernos que são muito mais pró-negócio do que propriamente para burocratizar. Mas, enfim, a nossa formação não é de business. Então, nós tivemos que aprender isso na raça. E tivemos que aprender todas as áreas da companhia na raça. Um belo dia, a Maricela falou assim, cara, a gente tem que assumir o seguinte, nós não somos mais advogados. A gente tem que olhar esse negócio aqui diferente. Cara, eu não sou mais advogado, velho, é verdade. E eu acho que essa mudança de chave foi muito importante para a gente tomar consciência de que a coisa deveria ser gerida como business mesmo, como negócio. E aí nós começamos a prestar um pouco mais de atenção nos processos como um todo, né? De recursos humanos, de finanças, de TI, enfim, da coisa básica, higiênica, para se estruturar uma companhia. A gente não teve essa oportunidade de estudar, porque não dava tempo para poder correr atrás, né? Eu sou mestre em Direito, fui professor universitário, então eu desenvolvi uma carreira jurídica que era completamente paralela, era muito mais por gosto do que propriamente pela empresa, porque eu não usava mais aquilo na empresa já há muito tempo. Mas eu acho que por uma questão de ideal, eu era apaixonado por aquilo, eu gostava, e aí fui. Só que acho que a estruturação da companhia, nós sempre procuramos
trazer para trabalhar conosco pessoas especializadas em cada área. Legal. E essas pessoas nos ensinaram muito. Então, nós tínhamos pessoas que eram especializadas em recursos humanos, em finanças, em tecnologia, em operações, em planejamento estratégico. E eu acho que a partir dali, a gente teve a oportunidade de trabalhar e de aprender muito com o nosso time, né? Sim. Planejamento estratégico, por exemplo, nós tínhamos uma área de 42 pessoas. E todos ali, ou eram em formação em matemática, em finanças, em engenharia. Legal. Ou seja, você convivendo com essa galera todo dia, Não tem jeito de não crescer. você aprende muito, você se força a aprender para poder acompanhar a todos eles, né? Porque uma coisa eu sempre disse, né, João? O cara que sabe mais do que eu aqui nessa empresa tem que sentar no meu lugar. Então isso não vai acontecer. Então eu tenho que saber mais do que todo mundo. E aí a gente vai buscando, claro. Antigamente não tinha tanto acesso assim nos podcasts, como a gente está fazendo aqui. Não existiam programas de mentoria. Você quer aprender, você tem que ir para a escola. Sim. E muitas vezes um curso de MBA, um curso de gestão, e eu tive a oportunidade de dar aula nesses cursos, eles não vão te entregar aquilo que realmente é a vida real. A vida real funciona diferente. Então, acho que a grande escola teoria, né? que nós tivemos foi realmente no dia a dia da nossa operação. Então, a gente pode meio que dizer assim que um dos pontos chaves, um dos grandes segredos é você contratar pessoas especialistas em cada área, né? Sem dúvida. Cada área. Se vocês que assistiram a nossa palestra do Poder do Network, uma das minhas frases prediletas é aquela que o nós é melhor do que o eu, né? Sim. Então não adianta o teu talento isolado. Você precisa se conectar a outros talentos que vão te levar para um nível diferente. Sim. E talento significa nível de conhecimento. Sim. Então se agregar de pessoas que têm um conhecimento, um skill diferente do que o que você tem, é o que realmente faz a diferença no business. E quando você está no meio dessa galera, né, que você contrata bastante pessoas assim qualificadas em cada área, quais foram assim, os desafios seu de entrega, de deixar o pessoal trabalhar, porque delegar, né? Delegar, sabe? Porque assim, eu tenho essa dificuldade, eu vejo assim que a gente quer estar em tudo, quer saber tudo, quer estar participando de cada detalhe. Como que foi que você fez? Eu vou te dar um tip fundamental. Dá um tip aí pra gente, por favor. Entende uma coisa, eu e a Maricela, a gente sempre foi muito presente na companhia, muito presente. Mas a companhia só cresceu quando a gente se afastou. Legal. Então, essa pergunta sua é extremamente importante, é a dor da maioria dos empreendedores. Porque o que acontece? O cara cria uma empresa, o meu bebê, né? O meu filho, exatamente. Eu adoro isso aqui. Isso aqui é business, cara. Isso aqui não é para você ter amor dessa maneira. É claro, é para você ter amor e gratidão àquilo que você formou. Mas não é seu filho. Sim. É business, é negócio. Se passar uma fita vermelha, alguém quiser vir comprar, embrulha para presente e vai embora. Então você tem que encarar o seu negócio dessa forma. Então acho que esse processo de você conseguir sair e delegar é fundamental. Comigo, a virada de chave foi a seguinte. Eu tinha um diretor de operações, de planejamento. E aí nós ficamos numa reunião até 11 horas da noite na empresa. E era uma reunião de diretoria, eu não precisava estar lá, mas eu estava. Sim. E aí ele me pegou no corredor e falou assim, cara, deixa eu te falar um negócio, velho. Por que você fica aqui, meu? Falei, como assim, cara? Bora, rapaz. Ele falou, velho, olha o que você paga pra nós aqui, Fabio. O time é altamente qualificado. Por que você não tá com a sua família e tá aqui? Ele falou, então vou te falar uma coisa, para de encher o saco, velho. Porque a gente não precisa de você aqui batendo prego. Você precisa orientar a gente. E se você estiver no meio da confusão, a gente não vai conseguir absorver o que você tem para nos dar. Eu falei, cara, fiquei meio puto na hora, né? Eu falei, tá bom. Vou te demitir. Aí fui embora, fiquei pensando naquilo. Aí eu voltei no dia seguinte e falei, japonês, vem cá. É o seguinte, cara, a partir de hoje pode chamar a diretoria e superintendência, ou vamos ter uma reunião aqui. E nós vamos mudar um pouco o escopo do negócio. Você tem razão no que você falou. E ele falou, Fabio, ele reforçou. Ele falou, Fabio, eu acho, na visão dele, né? Não que eu seja. Sim. Mas eu acho que a sua inteligência não pode ser desperdiçada. Cara, a gente precisa de você com a mente tranquila para conduzir a gente. Você tem que sair desse plano simplesmente estratégico para migrar para um plano mais adequado da onde a gente precisa de você na companhia. Exatamente. Eu falei, então nós vamos fazer. Então isso é fundamental, cara. É você conseguir se desapegar para poder delegar e confiar
na delegação. Eu estava conversando hoje mesmo com a minha filha, né? Falando, eu preciso de alguém que faça isso e isso para mim, porque eu fico, às vezes, 2, 3 dias para fazer um follow-up de um cliente que perdeu uma oportunidade de estar na Expo Brasil, porque eu não vendi o stand para ele, porque outro vendedor vendeu e eu não fiz, não dei continuidade na conversa dele, porque eu estava fazendo outra coisa. Então eu falei para ela, eu preciso, mas eu preciso também largar, né? Preciso deixar aí. Aí tem um ponto importante, João. Acho que você falou numa palavra que era o que eu ia dizer agora, que as pessoas precisam entender, e vocês também, uma dica fundamental. Eu costumo dizer que há uma grande diferença em delegar e em delargar. Delargar, boa. Legal. Então vamos repetir. Delegar ou delargar. Por quê? As pessoas têm que saber delegar. Sim. Porque delegar não é transferir e deixar o cara sozinho. Não é isso. Sim. Então, delegar é você transferir a responsabilidade, mas orientar da maneira como deve ser feito de acordo com o alinhamento estratégico do seu negócio. Uau. Então, essa é uma grande diferença. Sim. Aonde as pessoas se decepcionam quando elas delegam as coisas e as coisas não funcionam. Porque elas largam e não acompanham. Exatamente. Então, o processo de você delegar alguma coisa para alguém, ele necessariamente tem que vir acompanhado de treinamento, de processo, para que as coisas funcionem bem, para que você tenha a capacidade de extrair do teu funcionário aquilo que ele tem de melhor para traduzir para você. Legal. Eu acho que uma outra dificuldade, e eu creio que é dificuldade também da maioria dos pequenos empresários nessa parte de delegar, principalmente aqui nessa correria, acontece comigo. Então, vou dar o meu exemplo. Eu vou ensinar para a pessoa a fazer alguma coisa, vou delegar para ela alguma coisa, vou passar ali para ela. E é tão difícil a pessoa entender e demora e faz errado e tal. E eu falo, poxa, se eu fizer, eu faço em 2 minutos e eu tô ali tentando ensinar, já tá me levando o dia inteiro, deixa que eu faço. E aí, assim, vai indo. E aí, assim, a gente vai morrendo afogado em tanta coisa porque não consegue repassar. Porque não dá pra tem que ter um passo antes, Vanessa. A gente precisa preparar o funcionário antes de atribuir responsabilidade para ele. Sim. Uma coisa muito importante, assim, quando você manda embora alguém, na minha modesta visão, e eu falo muito sobre liderança emocional, quando você manda embora alguém, o primeiro incompetente é você que não soube extrair dessa pessoa o que ela poderia efetivamente trazer de benefício para sua companhia. É verdade. Então, o líder, ele precisa ter muito essa visão de que, assim, eu tenho que saber extrair a qualidade, explorar a qualidade que cada um tem para aquele negócio. Verdade. Muitas vezes a nossa expectativa está desalinhada com aquilo que ele entrega porque nós estamos pedindo errado, porque ele não tem capacidade de entregar aquilo que você está pedindo, ele está no lugar errado. Então a gente tem que ter a percepção exatamente, o grande valor. Entende o seguinte, negócios, não importa se você vende banana, se você tem uma empresa de centenas de milhões ou de bilhões, negócios são fomentados por pessoa. Qualquer natureza que ele tenha, se for um viés tecnológico, se for asset light, o que for, são pessoas envolvidas. Então a gente tem que ter habilidade para lidar com as pessoas. A gente tem que ter habilidade para conseguir extrair dessas pessoas o melhor que elas podem trazer para o business. Sim. O problema é que as expectativas são desalinhadas porque você normalmente exige de um cara errado aquilo que ele não vai ter competência para dar. Ou você não o prepara adequadamente para que ele consiga produzir o melhor resultado. Sim. Por isso que a liderança é tão fundamental nesse processo, entendeu? E eu posso acrescentar também que quando a gente demite uma pessoa por ele não ter feito o trabalho direito, a gente também não fez o trabalho direito na hora de contratar também. Com certeza. A gente precisa, às vezes a gente fica pensando muito no valor, no dinheiro, em quanto eu vou gastar, mas não pensa no quão competente, qualificado é a pessoa. Porque a gente pensa assim, não, vamos contratar um primo aqui que eu pago tanto. E às vezes o vizinho dele é mestre em alguma coisa e a gente, não, mas meu vizinho é mais caro, eu vou ter que... E normalmente, João, assim, quem é bom funcionário, quem entrega, tá empregado. A gente estava falando isso essa semana. Então, para você trazer trazer esses caras pro seu game... Tem que botar a mão no bolso. Entende? Apesar do seguinte, né? Eu costumo dizer assim, eu não sou muito o cara que gosta de pagar, de comprar para trazer. Nunca foi o nosso estilo. Porque eu tenho um entendimento muito claro de que quem vem por dinheiro vai embora por dinheiro. Verdade.
A palavra de ordem é projeto. O que você entrega de projeto para o cara de qualificado que você quer contratar. Então, dinheiro pelo dinheiro, ele está lá numa empresa ganhando X, você vai pagar X mais 1, tá tudo certo. Quando ele pegar o elevador e alguém oferecer X mais 2 para ele no caminho, ele vai embora. Exatamente. Não é isso que ele vai reter. Então, o que retém as pessoas nesse processo de construção, e vamos cavar uma premissa. Assim, a gente precisa, para ter sucesso, a gente precisa ter pessoas. Sim. Para ter sucesso, nós precisamos que essas pessoas cumpram os seus objetivos. Portanto, elas têm que estar engajadas com os propósitos da companhia e com os objetivos da empresa. Como eu mantenho isso tudo? Criando para essas pessoas projetos quando elas se sintam altamente parte daquele negócio. Então, assim, é preciso fomentar e criar no seu colaborador o sentimento de, cara, eu faço parte disso. Se esse negócio evoluir, eu vou evoluir junto. Sim. E eu acho que quando você cria essa cadeia de consciência no seu colaborador, você vai criar fidelização, você vai criar engajamento. É verdade. E parece um clichê isso, né? Todo mundo fala, mas pouca gente pratica. E a nossa história foi vencedora assim, porque, cara, dificilmente, eu falo para você assim, em liderança total, diretoria, superintendência, gerência, supervisão, 460 e poucos profissionais envolvidos. A gente nunca perdeu liderança para ninguém, cara. Uau. E a concorrência toda queria a nossa liderança, queria um supervisor para transformar o cara num gerente. Sim. E o cara não saía. Por quê? Porque ele sabia que lá ele ia ser um gerente de nada. Aquele era um supervisor que ia virar um gerente de alguma coisa, que ia virar um gerente executivo de alguma coisa, um superintendente. Então, acho que você oferecer o conjunto de possibilidades para que as pessoas engajem junto com o seu propósito e objetivo. Legal. Pegando o fio dessa meada aqui, a gente estava falando hoje, ele estava conversando com a Karina exatamente sobre essa questão de fidelizar o funcionário, né? A gente fala muito em fidelizar o cliente, fidelizar o cliente, fidelizar o cliente. E a gente percebe que talvez, não sei se isso é uma coisa das empresas brasileiras aqui nos Estados Unidos, no Brasil, não sei, não me lembro muito bem, mas também da vida inteira eu tive empresa no Brasil, né? Não fui funcionária no Brasil. Mas é que eu já fui funcionária do corporativo americano. E eu percebo que eles têm muito forte a cultura de benefícios e fidelizar o funcionário, porque a gente sabe que o turnover é muito caro. Você treinar funcionário novamente e tal. Muito. E parece que os pequenos empreendedores ou médios empreendedores, eles não conseguem perceber isso. Qual é a dica que você dá para o empresário, para o empreendedor, para ele manter um funcionário, né, fidelizar um funcionário e também falar um pouco da importância disso, de quão mais barato é ele valorizar esse funcionário que ele tem do que ficar contratando. Essa é uma pergunta maravilhosa, porque é o seguinte, por onde eu tenho passado, eu tenho dito isso. O que eu gosto de falar é sobre liderança. Então, as pessoas, às vezes, liderança é um tema do século passado. Já dá para entender que você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Então é assim, a forma de você manter os seus funcionários é você ter liderança sobre eles. As pessoas têm que entender uma coisa definitivamente. Funcionário nenhum trabalha para a empresa. Funcionário trabalha para as pessoas. Fato. Ele não vai ficar numa companhia pela companhia. Ele fica numa companhia pela liderança que ele tem. Sim. Se o relacionamento não é... Vamos lá, em números. Né? Eu gosto, como eu venho de uma área que eminentemente é de números, o que eu gosto é de número. Para a gente ter autoridade, a gente tem que saber do que a gente está falando. Então, numa lista de 1 a 10, qual é o primeiro fator que vocês acham que um funcionário pede demissão? Qual é o primeiro fator? Normalmente alguém falaria remuneração, pode ser? Para mim, eu diria que é o ambiente de trabalho. Ótimo. Também. Para você, pra João. mim é ambiente de trabalho. Então vamos lá. De 1 a 10, o salário é o 10º. O benefício é o 9º. O maior de todos é a liderança tóxica. Exatamente. O segundo é o ambiente tóxico. Então as pessoas ainda não conseguiram entender que para você ter sucesso, você depende das pessoas, você depende do seu time. O seu talento genial, se você não tiver amparado por uma equipe que te dê sustentabilidade, você não vai conseguir produzir. Sim. Se você não souber tratar bem as pessoas não vão ficar do seu lado. Se você não souber tratar bem as pessoas, você nunca vai conseguir retirar de cada uma delas
o melhor. Então, o primeiro passo, Vanessa, é a gente saber fazer liderança. É ter ser inteligente emocionalmente para poder liderar. Porque se você não é inteligente emocionalmente, se você não tem liderança sobre você mesmo, você não tem nem capacidade de liderar ninguém. Sim. Então, se você é um doido varrido, se você é um cara explosivo, um cara arrogante, raramente você vai ter condições de liderar alguém. Raramente você vai ter condições de ensinar alguma coisa para alguém. Sim. E raramente essa pessoa vai fazer alguma coisa por você. Sim. Então, na maioria das vezes, as pessoas permanecem no emprego porque ela precisa. Mas na primeira oportunidade ela vai embora, porque ela não tem nenhum tipo de compromisso com você. Sim. Então, acho que esse fato de você ter a capacidade de criar um compromisso com o teu colaborador, de você entender que ele é um valor importante na tua organização, essa é uma chave fundamental para você ter sucesso. Né? Então, é realmente você se preparar e você ser um líder, não um chefe, né? Exatamente. Exatamente. Legal. E você já teve empresa aqui nos Estados Unidos? Não, você chegou aqui... Não, eu não tive empresa. Eu tive investimento num business aqui nos Estados Unidos, mas eu não tive nenhuma participação em gestão e coisa do tipo, né? Tava até conversando nos bastidores com o nosso amigo Felipe, que esse foi um investimento que eu fiz antes de vir para cá, para os Estados Unidos. E que se já tivesse aqui, não teria feito, porque já teria conhecido melhor o mercado e não teria feito. Sim. Mas como ele já tinha sido feito antes da nossa vinda para cá, ele permaneceu por 9 anos em funcionamento. Mas não foi algo que a gente teve uma participação de gestão direta. Entendi. E você falando da questão que as pessoas trabalham para pessoas e não para a empresa, eu tenho um exemplo bem interessante aqui da nossa região, que muitas pessoas amam a Disney, né? E às vezes vem trabalhar na Disney porque ama a Disney, eu quero a Disney, tatua a Disney no braço, trabalha 3 meses, sai embora xingando, desesperada e não quer mais. Claro que não são todos, mas a gente vê muitos relatos de pessoas que reclamam de trabalhar lá. Igual a Amazon também, muita gente ama a Amazon, compra na Amazon, mas na hora de trabalhar já sentem também, né? Claro que é questão de liderança, mas eu queria destacar esse exemplo. E uma coisa que eu queria saber de você, assim, a gente aqui nos Estados Unidos, a vida é muito corrida, a gente trabalha muito, a gente às vezes está trabalhando ali, comendo em cima da mesa ali do trabalho, e eu queria saber, assim, como que você faz hoje para gerenciar o seu tempo, se você tem uma rotina, o que você faz nos seus horários livres, se você agora está em algum projeto ou não, está com trabalhando em algum projeto que tira muito o seu tempo, ou você tem uma rotina assim de trabalho, família, estudos e horário livre? Estudo sempre, né? Estudo é uma coisa que, cara, tá no meu DNA, então, assim, eu não consigo me afastar de estudar, né? Então, eu sempre estou estudando alguma coisa, sempre estou lendo bastante coisa, e, enfim, acho que a gente não pode parar nunca. Conhecimento é uma coisa que, por mais que você tenha, menos você sabe. Então, a gente tem que tem que buscar sempre conhecimento. Sim. Eu não tenho uma rotina de trabalho aqui, né, João? Desde que eu parei com a minha companhia, eu tomei a decisão de parar justamente porque a minha prioridade era a minha família. Né? Então, hoje eu tenho uma vida quase que 100% dedicada aos meus filhos. Legal. Recentemente, depois da publicação do livro, e que, aliás, foi um trabalho do meu amigo Augusto Cury, que insistiu bastante nessa publicação. E aí eu tomei essa consciência de que valia a pena realmente publicar para poder colaborar com as pessoas de alguma forma, de transmitir um pouco do conhecimento para as pessoas. Sim. E aí, a partir disso, vieram muitos convites, né? Legal. De palestras, de podcasts, de entrevistas, enfim. Então, eu tenho hoje me dedicado a isso muito mais como um propósito do que propriamente como uma fonte de negócios. Tenho me colocado à disposição para participar de eventos, de palestra, para de alguma maneira colaborar com as pessoas. Legal. E de vir em programas como esse para poder falar para os espectadores e tentar também, de alguma forma, colaborar com a atividade empreendedora de cada um. Legal, mas eu acho que você poderia montar uma mentoria para líderes. Não faço. É verdade. Mas Felipe, vamos falar para ele montar uma... Eu vou te falar uma coisa, cara. Assim, muita gente pede.
Mas isso é algo que hoje ainda não é uma coisa que eu estou disposto a fazer, porque acho que demanda muita responsabilidade demanda tempo. Sim. Então é algo que, por enquanto, ainda está desconexo com o meu propósito. Sim. Não é, eu acho que assim, as palestras são legais, porque elas são esporádicas. Sim. Eu consigo definir uma agenda, por exemplo, no Brasil, vou uma semana por mês e tenho um tempo livre com uma agenda fechada. Legal. Então, acho que isso dá para coordenar bem. Sim. Eu não quero sair do meu propósito, desse compromisso que eu tenho com a minha família, para me dedicar a outra atividade. Senão, cara, volta tudo de novo. Volta tudo de novo. Eu acho que esse é o grande objetivo, né, da maioria das pessoas, é chegar nesse ponto. Mas, voltando, não era assim antes. Então, conta pra gente... Antes, como era? Você já foi aquela pessoa workaholic, que trabalhava muito, que não tinha tempo para a família, para as crianças? Como que você chegou nesse ponto, né? Gerenciava isso e chegou nesse ponto de falar, não, agora eu quero dar atenção para minha família? Bom, eu vou contar duas passagens para você que vai definir o cara que eu era. Então, um dia eu tava assistindo televisão, umas 10 horas da noite, tinha acabado de chegar em casa. E aí eu tava assistindo televisão e aí tocou meu telefone. E aí eu peguei meu telefone assim, ó. Peguei o meu sapato para colocar no meu... Nossa. Ainda bem que não foi o ferro de passar. Então né? esse foi uma das circunstâncias. A outra, eu tava no telefone em casa. Aqueles telefones sem fio. E falando com a pessoa e tudo mais. Terminei a ligação, abri a geladeira e coloquei o telefone lá dentro. Meu Deus. Então, assim, eu era um cara completamente insano. 17 horas por dia. Né, num ambiente corporativo bastante complicado. Né, porque, imagina, eminentemente mercado financeiro, companhia muito grande, tendo que entregar resultado, muito cliente, muita pressão. O dia a dia da companhia, enfim. Então, não foi simples. Foram anos, assim, realmente muito difíceis. Né? Então, acho que essa foi a decisão lá atrás de eu parar. Muita gente me dizia lá, Fábio, cara, um cara como você não para nunca, você tá louco, não vai parar. E aí eu disse, eu vou parar, cara, eu preciso. Sim. Então, durante isso, você não tinha ali uma rotina para gerenciar, era só mais mesmo trabalho, até chegar o momento de você falar, não, chega, vou parar com tudo. Então, por exemplo, Vanessa, eu nunca tive uma casa na praia. Eu nunca viajei com a minha esposa. Eu acho que a gente foi viajar anos e anos depois. Sempre que viajava a trabalho também, né? Raramente a trabalho, João. Apesar de, assim, nós tínhamos 6 filiais no Brasil, eu nunca conheci nenhuma delas. Uau! Nunca tive oportunidade de ir em nenhuma delas. Nenhuma. Não sei nem o endereço delas, se você me perguntar onde que era. Enfim, eu sei as cidades. Mas eu nunca fui lá, porque não dava. Então, eu nunca entrei muito nessa rotina de viajar, porque como a rotina já era realmente muito grande, eu não queria me afastar mais ainda da minha família, mais do que eu era afastado, né? Sim. Mas eu tinha a capacidade de ficar uma semana na mesma casa sem ver a minha filha, que está aqui sentada com a gente. Porque eu saía mais cedo do que ela saía, e eu voltava, ela estava dormindo. Então, acho que é isso que... E o que você tem para dizer para essas pessoas, esses empresários que hoje vivem nesse ritmo de vida? Que não vale a pena. Legal. Que não vale a pena. E é assim, isso eu posso falar com propriedade, porque eu poderia ter continuado na companhia. Sim. Talvez se eu tivesse lá hoje, 7 anos depois, que esse era o plano, você fica mais 7 anos aqui, eu tive essa oportunidade com um grande fundo de investimento brasileiro, da gente construir uma companhia para romper o bi de faturamento e para sair no IPO. Então, nas contas, naquele projeto, nós teríamos mais ou menos 22 mil funcionários com 1,4 bi de faturamento. Uau. E aí, cara, quem que não quer estar em frente de uma empresa dessa? Enfim, todo mundo gostaria. Sim. Né? Porque é o auge do empreendedor. Né? Uma empresa altamente capitalizada, com uma estrutura financeira gigantesca por trás. Você líder de mercado, consolidador, você compra quem você quer. Cara, muito legal isso tudo, né? Então, eu acho que assim, tudo tem que ter um limite. Sim. Porque não adianta conseguir construir tudo isso. Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse passado esses 7 anos na companhia, tudo isso teria sido realizado. Mas certamente eu não teria minha filha e minha esposa aqui comigo hoje. Verdade. Sim, exatamente. Certamente. Então, eu acho que o que vale realmente na vida? Qual é o limite?
Até onde você vai chegar? Qual é o limite do dinheiro? Qual é o limite do sucesso? Qual é o limite do poder, da fama? Então, o conselho que eu dou para essas pessoas é que se elas estão nessa vibe, vale a pena fazer uma revisão muito grande. Eu falo isso lá em casa. A gente fala, ó, a gente tem que colocar uma data. A gente não pode ficar desse jeito. A gente tem que colocar uma data. Até tal ano, a gente tem que ralar pra caramba, chegou lá, parar. Porque senão a gente já tá ficando louco agora. Mas mais do que isso, eu ainda acho que é possível, durante o processo, ter os dois, ter o balanço. E eu sempre falo isso, eu sempre falo questão de ter tempo com a família, de ter finais de semana livre, de viajar pelo menos 2, 3 vezes no ano, nem que seja aqui perto. Eu faço questão de não esperar, porque se eu colocar uma data, tá bom, beleza, então vamos trabalhar aí mais 5 anos insanamente. Aí eu morro daqui 4 anos. É isso aí. O grande detalhe hoje, Vanessa, assim, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje lá atrás, eu teria feito diferente. Eu não teria deixado de fazer o que eu fiz. Sim. Mas eu vivi muito mais com as minhas preocupações do futuro, que me retiraram a paz do hoje. Sim. E deixei de viver esses momentos. Entende? Então eu passei a me preocupar com diversas coisas que jamais aconteceram. E a minha cabeça nunca teve no hoje, sempre teve no amanhã. Sim. E aí você retira de você o prazer de desfrutar os momentos importantes ao lado das pessoas que você ama. Então, a gente tem que correr. Né? Eu não desincentivo ninguém a correr. Acho que a gente tem que correr, pô. Sim. A diferença é a seguinte. A gente não precisa chegar de língua de fora. Eu cheguei. Sim. A gente pode correr e chegar mais inteiro. Sim. Como? Se reabastecendo no meio do caminho. Verdade, exatamente. De que maneira? Fazendo coisas que refrigerem a sua alma, que refrigerem a sua mente, que refrigerem as suas relações, principalmente com a sua família. Sim. Então, é saber, ter inteligência suficiente para dividir o tempo de maneira adequada e entender que não é só o trabalho, que não é só isso. Pô, eu preciso correr, porque eu sempre pensei assim, a Maricela sempre me cobrou disso. Cara, não tá dando, desse jeito não dá, calma que vai acabar. Eu sabia que ia acabar, porque eu tava trabalhando para isso. Sim. Mas até quando você vai? E outra coisa, que tem coisas que não voltam, né? Por exemplo, a infância das crianças. Né? Então, se você tá ali naquele momento, não, eu vou correr, vai passar e tal, aí passou, a criança tem 15. Você não viu os primeiros passos, você perdeu ali aquele momento da primeira infância que é tão importante. É isso. Então, eu acho que um dos grandes segredos do sucesso, né, não é só chegar lá no topo do empreendedorismo, mas sim conseguir balancear os dois e subir tudo junto. Imagina, né? o seguinte, você chega lá no topo, no cume, você vai pendurar a sua bandeira da vitória. Pá, cheguei. Sozinho. E aí, a hora que você olha pro lado, não tem ninguém junto de você. Aí, não faz sentido. valeu o quê? Você é tão rico que só tem dinheiro. Exatamente. Você entende? Exatamente. Então, não vale a pena. Eu acho que essas são observações que todo empreendedor deve fazer. Porque todo empreendedor é sonhador. Cara, eu quero chegar, e hoje está na moda, né? Porque é o que se vende na internet. Ó, você vai do 0 a milhão, assim, ó, você vai estalar os dedos e tal. Pá. Eu ia falar exatamente isso. É muito... Tava nos bastidores também ali conversando com a Stefania exatamente sobre isso. É muita coisa, é muita tentação, é muita oportunidade, muita coisa que a gente vê. Se a gente não tiver um foco, a gente se perde, né? Com a família, a gente foca ali no trabalho e acaba perdendo o que a gente tem de mais importante. É muito mais simples você se desviar do que realmente interessa. Tanto é que uma das coisas que eu escrevi foi isso, né? O que realmente importa para você? Sim. Essa é uma pergunta que as pessoas têm que fazer constantemente. Sucesso profissional é importante, né? Porque assim, o dinheiro não garante a felicidade, mas a falta dele garante a infelicidade. Isso é verdade. Isso é fato. Então a gente tem que trabalhar em busca da prosperidade. Sim. Mas nós temos que ter atenção, porque não adianta ser próspero financeiramente e ser um infeliz não a qualquer pessoalmente, custo, né? não pode. Agora eu queria saber, curiosidade, sobre o seu livro. Como que foi, você começou a falar um pouquinho aí, mas como que foi a decisão assim, que você tomou? Agora, a partir de agora eu vou escrever livros, porque ele vai ajudar outras pessoas. Como que foi isso? Você mesmo que escreveu todo, você teve uma ajuda? Foi uma resistência muito grande, João, da minha parte de escrever, porque eu sabia que do livro viria tudo isso, né?
E eu não queria. Uhum. Porque nem quando a gente estava sentado na companhia, eu nunca quis holofote de revista. Apesar de muitos órgãos virem procurar a gente durante esse processo todo, era uma coisa que eu nunca quis chamar atenção, até porque eu tinha medo. A gente estava no Brasil, muita exposição, aquela coisa toda. Eu falo assim, então, melhor saber que você nem existe do que... Sim. Então, eu nunca fui um cara... Sempre fui um cara muito low profile. Eu não gosto muito de holofote. E aí, o livro foi, de fato, um impulsionamento que o Augusto deu na nossa vida, assim, quase que uma exigência dele, para não dizer que ele quase nos pegou pelo pescoço para isso, né? Dizendo, cara, você tem que compartilhar, não pode, você é muito novo, você tem uma baita história, você venceu vales importantes da depressão, do estresse, você nunca tomou um remédio na vida, nunca foi num psicólogo, você precisa contar isso para as pessoas. Sensacional. Como é que foi isso? Né? As pessoas precisam entender que o sucesso tem um preço caríssimo. Não quero, enfim. E aí, depois de alguns anos, ele insistindo nesse projeto, aí veio a pandemia, eu aproveitei, falei, agora vamos sentar, vamos escrever e vamos colocar para fora um pouco, né? Eu acho que foi muito importante, porque eu entendi isso como propósito real mesmo, de poder ajudar as pessoas, né? Legal. E aí, pegou e a gente foi escrever e deu no que deu. Ainda prefácio do Augusto Cury, hein? Que legal. Que legal. Então, o que as pessoas podem esperar ali ao comprar o seu livro, ao ler o seu livro, além de conhecer um pouquinho da sua história, de dicas, ou em que parte, assim, qual a área que pode realmente ajudar para eles, seja no empreendedorismo ou a lição de vida ali do que você aprendeu? Qual o ponto-chave que você... São muitos, né? Você falou em chave. Eu não tenho capítulos, eu tenho chaves. Então são muitas chaves. Né? São muitas chaves. Se eu pudesse escolher uma, eu acho que eu escolheria a chave central dela, que chama Nem por um Bilhão. Que aí é para que realmente as pessoas... Porque o pano de fundo dele é tudo aquilo que eu vivi, é tudo aquilo que a minha história representa. Não é uma biografia, porque quem sou eu para fazer uma biografia? Sim. Não é esse o intuito, mas é utilizar todo esse pano de fundo da história para mostrar para as pessoas que, primeiro, o mais importante de tudo, é possível sim se construir uma história, se conquistar, se construir uma empresa, mesmo você estando numa situação adversa. Então, eu perdi minha mãe com 13 anos de idade. 5 anos antes, ela lutou contra um câncer. Eu venho de escola pública. Eu era o cara que tinha tudo para dar errado. Que legal. Entende? Então, assim, eu acho que quando eu vejo um menino, eu falo, pô, cara, eu não tenho dinheiro, tô ferrado. Pô, parabéns, velho. Parabéns. A sorte da sua vida é essa. É a oportunidade. Porque o fator necessidade é o que te move não ser conformado com a situação que você vive para você buscar oportunidades melhores. Então, acho que passando desde esse começo, tudo que a gente viveu, o relacionamento com a minha esposa, que era minha sócia, todos esses conflitos, o quanto isso interferiu num relacionamento de casal, o que sobrou disso tudo, como foi o processo de crescimento da companhia, de transformação, o que é necessário para crescer. Eu acho que é um livro bem completo, que ele também não tem uma sequência. Se você abrir a página e falar, eu vou ler essa chave, ela vai te entregar um valor diferente, independente de você não ter entendido a história toda. Sensacional. Sensacional. Eu acho que foi tipo o objetivo. Devocional ali, né? O objetivo foi bem atendido. O livro virou best-seller em 7 meses depois da publicação dele. Uau. Então foi bem legal. Foi bem bacana. Se envolveu em um acidente de carro? Precisa de um advogado brasileiro na Flórida? Você acaba de encontrar. Sou sócia fundadora do escritório First Choice Law. No First Choice Law, você irá falar com seu advogado em sua língua. Experiência, resultado, milhões obtidos para nossos clientes. Ligue agora. Make the right choice. Call First Choice Law. Seguro de saúde foi o meu chamado, desde quando eu cheguei aqui, para ajudar as pessoas. E foi como nasceu VFB Insurance. Si usted habla español, nosotros también tenemos el atendimiento en español o en inglés, português, como tu quieras. Tudo que a gente precisa, a gente é super assistido. E isso faz com que a gente fidelize, com certeza. Eu indico as pessoas para que elas possam beber da fonte realmente de ter mais segurança, mais tranquilidade, tendo um plano de saúde. Então vamos lá. Queria agradecer os nossos patrocinadores, a First Choice Law, a Top Florida Homes e a VFB Insurance.
E eu também quero fazer um agradecimento especial aqui aos nossos parceiros, ao Felipe Winston, por esse espaço sensacional que a gente está gravando. Maravilhoso. Inclusive foi decorado pela Apeninho Interpark, né, da Luciana. Pessoal que legal. Também é parceiro nosso. Também é nosso parceiro. Agradecimento especial aí, a Apeninho Interpark, Sacaro, da Luciana. Agradecimento especial a Camila, que caprichou aqui na make. Me deixou mais linda ainda. Obrigada, Camila. Agradecimento especial ali à Pizza House, que trouxe uma pizza aqui deliciosa, que tava todo mundo aqui. Gente, essa pizza, como que a gente faz para parar de comer? Não tem como, né? Vou provar daqui a pouco. Faz mais aí. Faz aquela de bacon com milho, é uma delícia, cara. Maravilhosa. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. O apoio de vocês é muito importante pra gente. Muito obrigada. A Camila da Pix também. Camila da Pix, que está aqui também nos bastidores, fotografando e clicando cada momento. Nossa, muito obrigada. Fazendo os reels, ela é uma menina arrasa, gente. Eu sou fotógrafo, quando eu vejo as coisas, eu falo, gente, onde estava esse povo que eu não conhecia antes? Que legal. Muito obrigada, Camila. Legal. E, bom, então, voltando aqui, qual a dica... Vamos mais uma vez falar de chave, né? Já que seu livro fala, né, são chaves. Qual a dica que você dá para aquela pessoa que tem o desejo de empreender? Não é empreendedor ainda, mas tem o desejo de empreender, quer começar. Bom, se ele já tem o desejo, já é um grande começo, né? Eu costumo dizer o seguinte, cara. O empreendedor, assim como o líder... E o que eu vou dizer agora, eu divirjo da maioria das pessoas que escrevem sobre o assunto. Mas como eu não sou autoridade, eu sou um sobrevivente de laboratório desse mundo do empreendedorismo, eu posso falar muito à vontade. Para mim, assim, o empreendedor e o líder é coisa nata. Então, se o cara já sente o desejo de empreender, isso já é muito bom. Porque tem gente que não tem esse desejo. Sim. E tá tudo bem. Né? Quer trabalhar como empregado... Vai desenvolver a carreira no mundo corporativo, vai trabalhar numa companhia, enfim. Sim. O empreendedor não. Né? O empreendedor é aquele cara irresignado com a coisa, aquele cara que não se conforma. Então, naturalmente, eu quero empreender. Se ele quer empreender, é porque ele quer sair da situação que ele está hoje para ir para uma situação melhor. Então, acho que isso já é muito bom. O problema é que empreender de qualquer maneira não funciona. Né? Então, hoje, eu acho que as pessoas têm muito mais acesso do que nós tínhamos na nossa época. Porque, voltando a dizer, para a gente ter informação, a gente tinha que ir para uma faculdade. Sim. A faculdade, às vezes o professor que está te dando aula de empreendedorismo nunca empreendeu nada na vida. Verdade. Então, muita teoria e pouca prática. Então, eu acho que o primeiro passo é, você sentiu essa vontade, está no seu coração essa chama de que você tem que empreender, ótimo, vai para cima. Agora, vamos fazer a coisa de maneira estruturada. Sim. Então, vai buscar uma mentoria qualificada, ver quem está por trás dessa mentoria, se tem autoridade suficiente para te ensinar como é que funciona. Sim. A base tem que ser planejamento. Base de ordem do sucesso de qualquer negócio é planejamento. Então, não dá para simplesmente transformar um desejo, uma vontade, um sonho em alguma coisa realizada. Não, vamos realizar... Vamos realizar com organização, com planejamento, vamos estudar para não fazer coisa errada. Porque às vezes você só vai ter uma chance. E não dá para desperdiçar a chance porque você deixou de planejar da maneira adequada ou porque você deixou de buscar uma orientação adequada para você começar o seu negócio. Né? Sim, exatamente. E eu vejo muito, pessoas chegam aqui nos Estados Unidos e começam a empreender. Mas no Brasil eles... não foram empreendedores, trabalhavam ou no funcionalismo público, ou trabalhavam para alguém, e aí chega aqui, quer empreender, não buscam ajuda, não querem estudar, não querem aprender, não querem fazer o dever de casa, e muitas vezes entram em investimentos ruins, né, em coisas que se a gente vê, ao grosso modo, sem estudo, sem conhecimento, sem planejamento, não vai para frente, a gente até tenta ajudar avisando. As pessoas falam que é os formados no avião, né? A pessoa sai de lá, se forma no avião e chega aqui. Surpreende, vou montar um negócio. E tem uma outra observação, né, João? Assim, esse é o cara que nunca empreendeu no Brasil. E ele vem empreender aqui, já é perigoso. Já é perigoso. E também tem o cara que empreendeu no Brasil e que teve uma atividade de sucesso no Brasil, independente do seu negócio,
e que vem para cá com a ideia de que ele consegue fazer qualquer coisa aqui. Então, o país é um país que oferece muitas facilidades. Sim. Você abre uma empresa em 5 dias. Sim. Se eu não me engano, foram quase 20 mil empresas abertas no estado da Flórida no último mês. Uau. Então, assim, você está num país que facilita o desenvolvimento da atividade empreendedora. Mas isso não quer dizer que desenvolver uma atividade empreendedora aqui é fácil. Não é. Então, às vezes, o cara vem com aquela ideia do Brasil, pô, eu empreendi lá, eu sei tudo. Cara, aqui é outro mercado, é outra cultura, é outra língua, são outros hábitos. Se você não entender o ambiente que você está inserido, exatamente. Nem a chance de dar errado é enorme. E aqui só tem um jeito de sair milionário desse país. É você chegando bilionário. Verdade. Aí você perde tudo e volta para casa milionário. Exatamente. Então, aquela ideia de, não, eu vou lá porque eu vou fazer história e tal. Existem muitas oportunidades, sim. Mas aqui é lugar de trabalho duro, cara. Isso aconteceu comigo, né? Eu no Brasil, eu sou fotógrafo especializado em festas infantis, sou especializado em criança. Inclusive, eu fiz o meu Green Card através do meu trabalho no Brasil. Fiz um sucesso relevante lá que consegui fazer o Green Card para cá. Só que aqui eu não consegui fazer. Aqui eu não consegui fotografar igual no Brasil. Lá no Brasil, era todos os dias do mês, eu tava igual cantor. Lá no Brasil você dá aula disso. Dou aula. Aqui, cara, para entrar no mercado... É o que a gente fala mesmo da diferença de cultura, de mercado. Nem sempre a receita que dá certo lá vai dar certo aqui, porque são, né, mercados diferentes, culturas diferentes. E você acha que hoje em dia tá mais fácil ou mais difícil de empreender? Por quê? A gente é de um tempo aí do empreendedorismo meio raiz, né? Igual você falou antes, não tinha mentoria, não tinha... Então, a gente abriu a nossa primeira empresa... Eu tinha 18 anos quando a gente abriu a nossa primeira empresa. E foi tudo assim, computador emprestado, a gente começou do zero, foi na raça. Não tinha ali um Felipe Winston para dar uma mentoria, para ensinar para a gente ali, né, o passo a passo. Então, hoje em dia, a gente tem essa facilidade, né, de ter grandes empresários de sucesso que passa para a gente já o step by step. Sim. Você acha que hoje, mais ao mesmo tempo, é muita coisa. Então, você acha que hoje em dia está mais fácil, está mais difícil? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que não está nem mais fácil, é mais difícil. Porque empreender, a dificuldade é a mesma em qualquer tempo. Né? O fato de você empreender qualquer atividade, o empreendedorismo já vai trazer dificuldades inerentes ao processo da atividade empreendedora. O que eu acho hoje é que nós temos mais acesso às informações. Sim. Porém, e aí eu gosto de colocar bem esse porém, a gente precisa tomar muito cuidado com quem nós estamos seguindo. Sim. Imagina o seguinte, se você tem uma ideia e você está indo para um caminho errado e alguém confirma, você vai buscar orientação, alguém confirma o caminho errado que você está indo, você vai mais rápido para o buraco. Exatamente. Então, o que me preocupa hoje é que muita gente fala sobre muita coisa que não tem autoridade para falar. Sim. Eu falo isso então, direto. eu vou lá, eu vou te ensinar como vender. Cara, tá bom, vamos olhar. O que você vendeu? Qual é a tua história? Eu vou ensinar sobre planejamento. Sim. Tá bom, ótimo. Eu preciso... Planejamento é uma coisa fundamental para o nosso negócio. Mas quem é o cara que está explicando? O cara tem autoridade para isso? Exatamente. Então, hoje, muitas pessoas explodiram e ficaram ricas pelo fenômeno da internet. Porque elas estão explicando e vendendo coisas que elas... naturalmente se intitulam como autoridades para fazer. Mas será que elas sempre tiveram? Ou elas viraram esse fenômeno e hoje estão enriquecendo porque eu estou vendendo o curso para qualquer um? Então, eu me preocuparia o seguinte, eu quando fui fazer mestrado, quando eu segui minha carreira acadêmica, cara, eu procurei o melhor lugar, os professores de melhor referência para que eu pudesse aprender com quem sabe mesmo, com quem escreve. Sim. Com quem dá a letra do negócio. Sim. Agora, não adianta, você vai fazer um curso, né, para se qualificar e vai aprender com quem não tem qualificação para te ensinar. Então, eu acho que a dificuldade é a mesma. Existem algumas outras facilidades por conta de toda a tecnologia, de informações e tudo mais, mas existe muita armadilha no meio desse processo. Então, a palavra é cuidado e busquem se orientar com quem realmente tem autoridade para te ensinar sobre determinado assunto. Eu, apesar da minha carreira toda e vivendo num ambiente corporativo intenso, à frente de uma companhia grande, tem coisa que eu não sei responder. E tá tudo bem. Sim.
Eu não tenho obrigação de saber tudo. Apesar, eu falei pro João antes, falei, João, pode perguntar, porque o que eu não souber, eu não tenho nenhum problema em dizer, cara, eu não posso te responder. Dificilmente eu não vou conseguir responder. Mas tem coisa que vai estar fora do meu campo de autoridade. Que eu nunca vi na minha vida, como é que eu vou responder? Mas o problema é que as pessoas, quem está ensinando, se intitula um ponto de referência para as pessoas, mestre, autoridade em coisas que ele acabou de aprender ali num livro, ele viu num comentário e está replicando, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que tem muito marketing e pouco realmente aí do conteúdo, né? O conteúdo. Do conteúdo. A gente tem pergunta aqui na plateia, não tem? Boa noite. Boa noite. Viro para lá, posso virar? Escutando você aqui, viu, Fábio? Obrigado. Parabéns pelo conteúdo, parabéns a vocês dois também, João e Vanessa. Obrigado. A minha pergunta, você falou um pouco mais cedo sobre a concorrência, que na verdade não te fazia muita sombra. Como é que você se posicionava para se relacionar com a sua concorrência de alguma forma? Incrível, muito boa. Ótima pergunta. Qual que é o seu nome mesmo? Bruno, é o seguinte, concorrência, cara, assim, a gente tem que ter muita inteligência para lidar com ela. Num determinado momento, nós apanhamos demais a nossa concorrência. Por quê? Porque a gente batia muito neles. Então, como a gente tinha alta performance, no meu mercado, é um mundo de ganha e perde. Então, quem tem ranqueamento, quem tem performance, leva tudo. Se tem alguém levando, tem alguém perdendo. E quando tem alguém perdendo, aí você desagrada muita gente. Ou seja, no mundo corporativo é muito fácil você criar inimigo. Porque você está tirando o dinheiro de outras empresas. Paciência, quem não tem competência não se estabelece. Eu aprendi anos depois que eu poderia ter agido diferente. Então, o que eu praticamente fiz? O meu compromisso é com o meu cliente. Então, a minha concorrência não me importa. O que acontece nesse meio tempo? Os que estão perdendo se juntam num propósito para te atacar de alguma forma. E aí, no desespero, quando você chuta cachorro que está acuado, ele vai te morder. Entende? Então, assim, isso eu dizia muito para os meus diretores. Cara, não importa o posicionamento que nós temos, a liderança que nós temos. Vai numa reunião em que tem concorrência presente, trata bem os caras, trata com humildade, trata com respeito. Porque não adianta, os caras já estão mortos, já estão perdendo as coisas. Né? Nós já estamos ganhando e eles estão perdendo. A ira já está lá. A inveja já está lá. Então, vamos minimizar esse tipo de coisa. Faz parte da regra. Quando você... No processo de liderança, num determinado mercado, num determinado segmento, isso em qualquer um, quando a gente fala de um comércio, que é um estabelecimento pequeno, é muito pulverizado. No mercado onde não é muito mais pulverizado e que a coisa já é mais concentrada, e que são poucas empresas no segmento, acontece muito isso. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Quem perde não gosta. Entende? Se eu estivesse perdendo, eu ia tentar entender com a minha concorrência, falar, o que esses caras estão fazendo que eu não estou. Mas a maioria das pessoas que perdem não tentam aprender com quem está fazendo melhor. Tenta destruir quem está fazendo melhor. Entende? Então, eu acho que assim, a melhor forma de lidar com a concorrência é com respeito, é mantendo o relacionamento, é não deixando com que a sua posição de vantagem subjugue as demais companhias. Então, eu, graças a Deus, assim, a gente apanhou muito, porque fazia parte do processo, mas quando eu estava numa reunião em que tinham concorrentes nossos presentes, o que eu sempre ouvi falar, daquele cara a gente não pode falar nada. Então, eu acho que isso é uma coisa realmente que a gente tem que saber lidar, né? Tem que ter respeito. Teve um ponto que você falou aí que eu achei bem legal e bem importante, e eu gostaria de frisar, que é o foco no cliente e não tanto na concorrência. Porque eu costumo sempre falar isso, né? O sol brilha para todos. Lá no grupo Mais Amigas de Orlando, são mais de 15 mil mulheres no grupo, e dentre elas, várias empreendedoras, né? Várias empresárias, várias do mesmo ramo.
E aí eu vejo ali, né, todo mundo divulga e tal, e às vezes, uma vez ou outra, vem alguém fazer uma reclamação de alguma coisa, você tá favorecendo a fulana, ou tá... E eu sempre falo isso, olha, o que tem que ser seu, vai ser seu, o sol brilha para todos, foca em fazer o melhor do seu mas trabalho. as pessoas, elas se preocupam com o outro e não olham para dentro de casa, entende? Uma vez eu conversando com um amigo que era presidente de uma associação dessas empresas, eu falei, cara, posso te dar um conselho de verdade? Assim, ao invés de vocês se reunirem para tomar uísque, para ficar falando mal dos outros, vão estudar, vão entender como é que está acontecendo para que vocês possam levar soluções para a empresa de vocês. Sim, exatamente. Nós chegamos num ponto nessa de concorrência que o cliente pediu, porque a diferença era muito grande entre da gente com os demais, e o cliente pediu, cara, faz o seguinte, mostra para esses caras, abre a porta da sua empresa para esses caras, para eles verem a tecnologia que você usa, o que vocês fazem e tal. Legal. E eu falei, pode trazer, sabe por quê? Sim. Porque o produto de prateleira está disponível. Não é ele que vai fazer a diferença. A diferença é você saber utilizar com a sua inteligência. Então, você quer conhecer o que eu estou usando? Tá aqui, eu tomo Coca-Cola, eu uso esse computador, eu uso esse discador, eu uso essa plataforma de inteligência artificial, tá tudo aqui. Legal. Se você não tiver competência, não for estudar para saber extrair daquilo melhor, você não vai conseguir. Não vai adiantar. Então a concorrência né? passa muito tempo preocupado com o outro, ao invés de olhar para dentro da sua própria operação. Eu costumo até brincar, né, com as pessoas. Eu falo assim, quem tem competência não fica perdendo tempo com a concorrência. Não. Faz o que importa é o cliente, cara. É o cliente. Foca no cliente. Meu foco é o cliente. O que eu tenho que entregar o meu melhor pro cliente. Qual é a via que vai me fazer levar entregar o melhor pro cliente? Sensacional. Qual é o aparato que eu preciso ter para levar o melhor resultado pro meu cliente? Exatamente. Quando você focar na sua relação com o cliente diretamente, você vai se distanciar da sua concorrência. Sim. Legal, sensacional. Tem mais uma pergunta ali, né? Oi, Fábio, um prazer aí com vocês. João, Vanessa, prazer estar aqui. Pedro com a Pizza House. Minha pergunta para você, Fábio, como é que você fazia para separar o dinheiro da empresa e o dinheiro particular, o seu privado? É fundamental. Isso é princípio básico para qualquer empreendedor. Uma empresa familiar, normalmente ela começa com os caixas todos misturados, né? Porque a grana é curta. Sim. E tudo bem. A gente tem que entender que, assim, existem fases na atividade empreendedora e fases no desenvolvimento de uma empresa. Sim. Então, nós precisamos assumir que essa fase de confusão entre os recursos é natural, mas ela não pode persistir. Sim. Então, é muito importante ter a consciência de que as coisas vão se confundir um pouquinho no começo, que o dinheiro é curto e tal, mas eu preciso ter inteligência de processo suficiente para poder separar as coisas. A Maricela sempre dizia o seguinte, antes da gente ter governança na companhia, ela muito lá atrás, ela falou, não adianta a gente ter governança, nós precisamos agir com governança. Sim. Exatamente. Então nós temos que agir com governança. Exato. Nós temos que agir com uma cabeça certinha. Não é porque eu sou pequenininho, que eu tenho uma sapataria, que eu tenho qualquer business pequeno, que eu não vou ter organização. Então, o sucesso está muito atrelado à organização. Porque quem não tem organização em finanças, dificilmente vai conseguir enxergar o resultado. Dificilmente vai ter eficiência. Porque não consegue enxergar o gargalo que está derrubando o teu resultado. Então, se as coisas estão misturadas, contas pessoais, contas de empresa, cara, você nunca vai conseguir enxergar o seu resultado direitinho. Exatamente. Se você não enxerga o seu resultado certinho, dificilmente você vai conseguir tomar as decisões para melhorar o teu negócio, para mudar o que está errado. Muitas vezes não sabe nem se está ganhando dinheiro mesmo ou não. Às vezes está trocando figurinha, né? Você tem aquela sensação de que você está ganhando, porque de alguma maneira o dinheirinho está sendo colocado no bolso, mas a operação está deficitária. Então é importante separar, muito importante. E não interessa o tamanho do negócio. Então, diria... Desde Quanto mais cedo, melhor. Desde o início já abre uma conta para a empresa, um cartão de crédito para a empresa, principalmente aqui nos Estados Unidos, que a gente pode, aliás, em todo lugar, mas eu digo aqui porque a gente pode abater tudo do imposto de renda. Então é muito importante a gente ter tudo ali na conta jurídica. Esse é um outro ponto. Assim, dá menos trabalho fazer o certo. Verdade, exatamente. Porque fazendo o certo, também. você tem mais benefícios. Quando a gente estava no Brasil, sempre foi uma coisa que eu sempre falei para todo mundo. Uma coisa é você ter eficiência operacional, outra coisa é você ter eficiência financeira. São duas coisas completamente diferentes. Sim. É muito importante. O que gera valor numa empresa é você ter eficiência financeira. Sim.
Então, dá menos trabalho fazer o certo do que fazer o errado. E no Brasil é muito difícil, porque é muita tributação, as pessoas querem fazer coisas sem nota dali. Cara, faz a conta certa, porque além de você ter menos dor de cabeça de possíveis problemas futuros, você vai ter mais condições de enxergar o seu negócio e de tomar decisões futuras sobre ele. De reajustar. Pô, meu custo está muito alto aqui. Então, ainda que numa caderneta, faça a sua linha de custo. O que custa aqui? Né? O nosso ouvinte aqui, por exemplo, tem uma pizzaria. Cara, quanto custa a mussarela? Quanto custa o presunto? Quanto custa o tomate? Quanto custa isso? Eu quero saber cada item. Porque, às vezes, um item é o que está derrubando o meu resultado. É verdade. E eu posso substituir aquele item por um outro item. Então, na medida que você consegue enxergar todas as suas linhas de despesa com clareza, com certeza absoluta, você tem espaço para ganhar mais eficiência. Nossa, sensacional. Muita coisa boa, muito conteúdo maravilhoso. A gente tem que fazer um outro, né? Que pena que o nosso tempo já está acabando. É muito pouco uma hora para a gente conversar sobre isso com uma pessoa tão sensacional como você, com tanta dica, tanta informação preciosa. Mas eu tenho certeza que foi realmente muito valioso o que você trouxe aqui. Eu tenho certeza que várias pessoas já vão sair daqui pensando sobre liderança, sobre ajustar a vida financeira da empresa. Você trouxe muito valor. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, Fábio. Foi um prazer. Obrigado. Muito obrigada. O prazer foi todo nosso, viu? O prazer foi todo nosso. Já estou falando com a Maria já tem um tempo. Maria, me ajuda, eu quero levar o Fábio lá. E obrigado. Eu sei que sua agenda aqui com a família é diferenciada, você tem suas prioridades, mas a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. Pode contar comigo sempre aí, estou sempre à disposição. Se é para colaborar com o empreendedor, se é para colaborar com as pessoas, podem contar comigo com o maior prazer. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de curtir e seguir o Inspirecast. E se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, compartilhe ele com seus amigos. Esperamos você no próximo episódio do Inspirecast, o podcast criado para informar e inspirar o empreendedor nos Estados Unidos.